tô com o Ravache, Centúrias, Pompeu do Corso, Chinali do Salário, 30 anos, agora tem a comemoração de 30 anos do SP Metal. Para quem não conhece, provavelmente é o disco mais importante da história do metal aqui no Brasil. Na época tinha algumas coisas, tipo Carbono 14, Vida Paulistana, Praça do Rock. Quando você queria ver um show gringo, você ia no Woodstock, assistir na TVzinha. Pode falar um pouco de cada banda, como lidava com isso na época? Na época você estava no Arpia, né? Na época eu estava no Arpia, exatamente. Só que o Centúrias ele é uma banda mais antiga ainda. Ela começou em 1980, em agosto de 80. Ou seja, faz 35 anos, né? O Centúrias teve várias formações, muita gente boa passou pelo Centúrias em suas diversas formações, né? Eu, pessoalmente, entrei um pouco mais tarde, tá? Você e o Patriota entraram juntos, o Patriota, né? E o Cachorrão, que é o vocalista que ainda segura a bandeira aqui da banda, né? Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Patriota entrou no Arpia, que é uma banda formada pelo nosso querido saudoso Elcio Aguirre. O Jack Santiago era o vocalista do Arpia, né? Teve alguns percalços, como toda banda sempre tem, e acabou se desmantelando e foi quase que simultaneamente ao Centúrias, que ele estava mudando de formação, tinha acabado de gravar o Última Noite, né? O EP. O EP, foi um EP histórico, né? Então o que aconteceu, a gente já estava armado ali pro Paulão ser o baterista do Centúrias, o Patriota o guitarrista, eu o baixista e o Cachorrão o vocalista. Essa junção, essa catalisação da banda ocorreu no famosíssimo Rainbow Bar, no Jabaquara, que era o berço de várias bandas de heavy metal de São Paulo, né? Então, a partir disso, nós pegamos o material que já existia e gravamos, tá? Agora, você quer saber quanto ao SP Metal? Aí eu passo até pro Pompeu, porque participou da gravação. Hoje é um produtor consagrado, aí continua. É a banda que continuou nesses anos todos, aí mantendo ininterruptamente. O cara tem Grammy aí de produtor. Mas na época, ninguém, não é fazer elogio do coitadismo, mas ninguém nem sabia o que gravar metal, assim. Você entrava no estúdio, era nada, assim. O China e o Pompeu podem falar um pouco sobre esse processo de a primeira vez no estúdio. Uma coisa única, né? Eu me lembro que foi um dia só, a gente gravou tudo em um dia, vai rápido aí, então a gente ficava olhando aquele negócio. E não foi isso que me fez me motivar a ser produtor musical. Isso aconteceu bem depois, né? Bem depois mesmo, porque eu sou de família mais pobre, assim, então depois de alguns anos foi que eu comecei a ver que era alguma coisa que eu poderia trabalhar, né, dentro da indústria do heavy metal e da música, porque o heavy metal ele não dava dinheiro na época, em nenhuma condição assim, cara. Puta, meu Chorus foi ganhar dinheiro o quê? Nos anos 90 só, cara. Os primeiros 10 anos era mais investimento mesmo, né? Você ia de ônibus de rodoviária, você não tinha muita coisa assim pra você, tipo, exigir. Até porque você ainda, puta, heavy metal, fazer heavy metal no Brasil, cara, é meio que você tem que ser guerreiro mesmo, porque não é uma tradição musical desse povo, né? Depois de 85 que eles descobriram que a gente vivia, mas de 80 a 85, que são 5 anos, cara, a gente tocava
no Lira Paulistana, a gente tocava no Rainbow Bar, no Blackjack. Você sonhava em tocar numa casa grande? Isso aconteceu nos anos 90. Então esses foram os primeiros shows, cara, entendeu? Até então, cara, o grande acontecimento, eu acho que pro Heavy Metal foi o Rock in Rio. Acho que antes disso foi o Kiss mesmo, que foi uma multidão. Era uma multidão, assim, absurdamente. Eram 2 dias que pegaram e juntaram tudo pra um dia só. Então ficou aquela Giovanni Gronk lá, ficou uma coisa absurda, cara. Fantástico, foi fantástico. Então é que começou a acontecer as coisas. Explodiu junto o SP Metal junto com o Rock in Rio, que teve a noite do foi metal. uma grande sacada do Luiz. O Luiz foi muito esperto. Eu também acho. Eu acho que o Luiz foi o grande visionário. Eu, na minha opinião, foi o cara que descobriu minha banda, basicamente. Porque o Corsos, ele entrou no SP Metal porque a gente conseguiu se enfiar no lançamento do SP Metal 1 lá no Serete. Que eles fechavam lá, tinha que eu inclusive falei pro teu baterista, Brian. na reunião agora no Sesc, eu falei assim, a coisa que eu mais me lembro, eu chegando no Serete pra tocar e vi vocês no palco, eu fiquei impressionado. Pode ver o que causou depois que ela te deixou. Teu olhar. Eu vou só bater naquela tecla da internet. Tudo mudou por causa da internet. Naquela época você só tinha mídia, televisão, O rádio, telefone jornal, dos seus amigos. e telefone. Por isso que nós éramos mais unidos. A gente não tinha o computador na mão, nós tínhamos o telefone de todo mundo. Os shows... Um dava um toque pro outro. A divulgação era feita panfleto, cartazinho, e você colocava 1000 pessoas lá, lembra do Levi? Colégio Levi? Era 1000 pessoas, cara. Era sempre aquelas 1000, né, cara? Mas eles iam. O Palmeiras, hoje ainda vai, lotado, cara. cara. Eu não Palmeiras posso foi falar- o quê? 8-5, 8-6? Eu posso falar Palmeiras mais da minha foi banda, 5, assim, 6, né, né? cara? Eu até hoje, assim, cara, graças a Deus, eu acho que a gente tem um público muito maior, entendeu? Talvez a indústria fonográfica, ela esteja acabada não só pro heavy metal, mas para qualquer tipo de música, entendeu? Então, essa parte que a gente está discutindo aqui, na real, o que era maior, o que era menor, eu acho que afeta a música em geral, não é só o heavy metal. O heavy metal, ele sofre mais porque ele é um estilo de música completamente diferente da tradição do brasileiro. Sim. Entendeu? Mas é só ele só tende a crescer cada vez mais, porque uma vez você é headbanger, você morre headbanger. Você pode estar até numa outra função profissional, mas quando você chegar na sua casa, você vai tirar sua gravata, você vai tirar sua gravata, Olha lá, Luiz. O Luiz é do e metal. você vai ouvir os seus ídolos, entendeu? E sempre a chance que você tem para ir num show interessante, você vai, cara. Mas é engraçado, é bom a gente frisar uma coisa que é engraçada, muita gente não sabe disso. Cara, metade ou mais da metade das duplas sertanejas queriam fazer heavy metal. Isso é verdade, Hudson. cara. Isso é verdade. Hudson, Cadorino e tal, ele Isso é verdade. um músico não tem... sensacional. Mas tem que ter coragem, né? Porque não ganha grana, né, velho? Mas ter tem uma amor. coisa, a gente ainda acha que é nicho metal, mas são as bandas que, se você colocar um Bon Jovi dentro da categoria hair metal, são as bandas que lotam estádio, o Metallica, o AC/DC, o Bon Jovi, Mas são as bandas aí é que entra que eu te falo que uma vez headbanger, uma vez você dentro do rock, você jamais sai. Voltando aos anos 80, teve essa explosão, de certo modo, com o SP Metal, o Rock in Rio Mas se primeiro. não fosse SP Metal, né? Mas mais pro final dos anos 80 teve uma boa fase de todo mundo, de vocês principalmente, com o Beijo Fatal, com a época que você entrou com o Ninja, Exato. até foi a primeira turnê de vocês na Europa, no final dos 80. 92? Na Europa? Ou Estados Unidos? Eu acho que o primeiro grande disco do Corsos... O Mass Illusion, né? Que é 91. Foi o Mass Illusion, que realmente foi quando nós nos encontramos musicalmente, no que a gente queria, É o que eu mais gosto, inclusive. Gosto muito disso. onde a gente queria chegar. Então, dali por diante do Mass Illusion, aí tem uma história coerente. Eu acho que até o Mass Illusion, o Corsos não era uma banda, uma molecada muito louca, tá ligado? Mas era mesmo, né? Muito louco. Que não tinha muita estrutura. Nós não tínhamos uma estrutura profissional, nós não tínhamos pessoas para nos ajudar a sei lá, dar uma assessoria pra gente, Vocês cara. não conseguiam nem ficar em pé, bicho. Não é bem assim também, né? Mas aquilo pra nós era mó barato, era uma coisa meio uma coisa de Continua divertido, mas... sexo, drogas Isso. e rock and roll, Verdade. assim como tem esse jargão assim mundial sobre o rock, né? Então nós vivemos alguns anos isso, entendeu? Porque era o que a gente tinha na mão. Você imagina, como eu já disse, eu sou um cara que veio
de família pobre, né? Então, pô, todo mundo pagando um pau pra mim, todo mundo atrás de mim, as menininhas, todos aqueles negócios lá pra mim, aquilo era, eu sou um sucesso, entendeu? Só que eu não tinha a mínima noção do que é, entendeu? Planejamento de carreira, essas coisas. Exatamente, cara, entendeu? Então eu acho que depois do Mais Illusion, que foi o nosso primeiro grande disco que vendeu pra caramba, entendeu? Que nos levou pra fora do país, que realmente nós enxergamos que nós poderíamos fazer deixar de fazer outras coisas para poder investir na nossa carreira, porque era o que a gente queria fazer. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, cara, eu sou o headbanger mesmo, brother. Eu não canso de falar isso e falo mais uma vez, cara. A minha vida é o heavy metal, entendeu? A minha vida é heavy metal. Meu nome é Marcelo Pompeu, mas podia ser heavy metal, porque é isso que eu sou, cara. Não sou outra coisa. Eu falei isso ontem também, cara. No Dia Mundial ontem foi o Dia Mundial do Rock. Minha vida não teria a mínima graça sem o rock, cara. Mínima graça. Não teria... Se tirar, acabou, cara. Você vive a procurar, mas não pode encontrar. Vocês voltaram, o Centúrias voltou, o Salário voltou, vocês lançaram um disco melhor que o outro, lançou o Ties of Blood, lançou o Discipline, lançou o Legion, sempre o melhor. A gente teve uma sequência até hoje aí ótimo, temos uma gravadora muito boa lá fora. Melhorou pra todo mundo? Eu acho que sim, cara, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é incomparável. O que a gente tem, cara, o que a gente tem que é inesquecível, cara, porque foi o começo, cara, foi você trazer uma coisa que você acredita que você era fã antes de você ser artista. Você era fã, né? Era música de bangers, ir na frente do Woodstock, trocar fita, né? Comprar disco, esperar a fita, a cassete chegar no Woodstock, porque exatamente, era caro o disco, não tinha condição de comprar. Acho que nós conhecemos aí, até mesmo antes de banda, né, China? É verdade. Mais ou menos por aí. Não, é isso que é engraçado, cara. Quando a gente foi tocar no Rio de Janeiro, a gente já era amigo dos caras. Entendeu? É o que ele tá falando, a amizade, cara. Era tudo muito amigo, eu acho que isso daí, trocava cara. cassete. Era mais fácil. As bandas todas, cara. Era muito engraçado. Era no início, né, cara? Era o início de uma cena, né, A gente ficava esperando o pai do Cássio do Vírus chegar de Londres, que eu acho que ele trabalhava na Varig. Trazia as coisas pra gente. Era a primeira. Ou o Valcir. Todo mundo marcava. O Valcir ia pra Londres. Eu era direto com o Valcir, o Valcir ia sempre pra Londres, mas ele tava sempre em Santos. Entendeu? Você entendeu? Essa questão das lojas. Também a gente se encontrava lá no Valcir guerreiraço. Bar, isso nos primórdios, né? E a Baratos, afins. Baratos é a grande... Baratos do estoque. O Luiz foi o grande visionário, né? Foi. Porque dele surgiram outros, né? Ele enchegou toda essa cena inicial. De falar uma coisa que agora me lembrei aqui. E um abraço pro Luiz, né? Não falou nada. Luiz que não tá bem. E todos a gente falou dos jornais que tinham na época, que davam destaque pro metal, assim, algumas coisas. Então todos eles, cara, aí tinha um negócio muito legal também dentro aí, ó, tanto o Luiz, o Chicão, o Enio, esse pessoal que começou a lançar bandas, cara, também tinham amigos, cara, tipo Salso Barbieri, Pepinho de Santos, Pepinho, técnico que eram do ligados, filho do além de estarem na cena, na cena do rock pesado, eles também tinham um certo ativismo, né? Eles eram ativistas políticos também, então tinham conhecimentos de jornalistas no estado de São Paulo, na Folha. Bons contatos. Exatamente, então tinha uma certa entrada maior dentro desses veículos, né? Tudo misturado com essa coisa de política e cena, porque o rock, cara, ele é uma coisa muito urbana, né, cara? Ele é um negócio assim que ele é muito pegadão, ele é muito urbano, ele é muito consciente, é uma música de protesto. Às vezes existem as músicas mais românticas também dentro do metal, enfim, também tem, mas sempre a banda, mesmo falando muito de amor, de homem, mulher, que é o fato... sempre tem uma música ali que vai atacar pouco essa parte mais politizada. O Van Halen é um dos shows mais alegres do mundo, mas na época do Sammy Hagar,
entre uma música e outra, o Sammy Hagar senta o rei, Exatamente, politicamente, cara. entendeu? Exatamente. Tanto que é a banda predileta dos fuzileiros navais, né? Entendeu? Porque eles são muito politizados, entendeu? Então você não precisa escrever na tua música, fica só falando, não sei o que lá. Mas entre uma música e outra, os caras sentam o rei mesmo. Os caras falam. Depois você me fala qual é a sua música romântica, tá? Eu também não conheço nenhuma do Corsos. Do Corsos? Não é o meu caso. O Corsos eu deixo bem claro, como eu sempre disse, é thrash metal, old school, música de protesto. Para arrematar com o show, a gente vai ter... Primeira noite vai ter o SP Metal 1, Vírus, Salário e Centúrias. Perfeito. Segunda noite, Corsos, Santuário e Abutre. Obrigado pelo espaço, Luiz. Obrigado vocês, três ícones aqui do rock. Desculpa, a gente fala pra caramba, cada um fala uma coisa, mas aqui é tudo... Facilita, eu nem sei fazer pergunta. Avisando também que eu posso fazer uma merchandise aqui? Deve. Então avisando também que também o Corsos, além de tocar no dia 25 lá no Sesc Belenzinho, junto com todo mundo aqui, com meus companheiros aqui do SP Metal, a gente vai estar também no dia 26, no domingo, tocando no Centro Cultural Vergueiro, São Paulo, um show. Aí vai ser um show completo, porque a gente vai ter que dividir um pouco os horários, o tempo ali, né, China? Claro. Então, quiser também pegar, gostou, assistiu o SP Metal, curtiu, quer assistir um show inteiro do Corsos, no dia 26 você vai lá pro Centro Cultural Vergueiro, lá assistir o Corsos também a partir das 6 da tarde. Bom, já que a gente tá falando em Sesc, dia 2 pro interior tá o salário com o show completo, dia 2 no Sesc São Carlos. Tá, e pra quem... São Carlos. Complemento. E pra quem não quiser esperar tanto tempo e finalizar as comemorações da semana do rock, em Osasco, Cachorrão, como que é o nome do lugar lá, você lembra? A Concha Acústica do Fito. A Avenida das Flores 701 vai começar cedo, lá vai ter umas 10 bandas e a gente vai finalizar o evento antecedidos pelo Camboja, banda irmã nossa, e cujo baterista é o Paulão, fundador, querido irmão nosso do Centúrias. E a gente tem que homenagear o Luiz Calanca, né? Pela visão que ele teve lá na época. E é isso. E abraços e beijos a todos. Obrigado, amigos, obrigado. R7, obrigado. Pimentel, Luiz Pimentel, gente boa. E lembrando que heavy metal, ó, é mente, coração, ó, dentro aqui da veia, falou, meu. Heavy metal. Headbanger, ó, nós.